Fica em Lucas 1. Lucas 1, no versículo 28. Em nome de Jesus. Lucas 1, no versículo 28. Eu creio que hoje, nesta manhã, o Senhor tem uma palavra para o teu coração, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, vamos abrir a Bíblia em Lucas 1, no versículo 28, que diz: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agradecida, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aqui estamos em um livro a qual o próprio autor, Lucas, ele escreve esse livro. O mesmo Lucas que escreveu o livro de Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é o início da igreja primitiva, que revela o período histórico do cristianismo e da igreja. O livro de Atos ele tem 28 capítulos e 1067 versículos. E tudo foi escrito por Lucas. Enquanto o livro de Lucas tem 24 capítulos e 1149 versículos, também tudo foi escrito por Lucas. O livro é conhecido como o terceiro livro dos evangelhos, depois de Mateus e depois de Marcos. E a Bíblia a qual o Senhor me deu a palavra hoje nesta manhã está relacionada ao anúncio do nascimento de Jesus. A Bíblia nos diz no versículo 26 da Bíblia, que no 6º mês o Senhor enviou o anjo Gabriel para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Meus irmãos, enquanto eu estudava, o Senhor me dava uma revelação linda dessa palavra, porque a Bíblia diz que o anjo ele foi enviado, e quando nós falamos de enviado, ela vem o nome de ser enviado. Então, antes do anjo, tinha alguém que tinha mais autoridade do que ele, porque aquele que envia tem mais autoridade daquele que vai. Então a Bíblia diz que o anjo ele é enviado por Deus para uma cidade da Galileia. Mas o que é que você quer dizer sobre isso? É porque Deus ele manda nos anjos, Deus ele manda nos céus, Deus ele manda na terra e Deus ele manda debaixo da terra. A Bíblia diz que certa feita Jesus chama os seus discípulos para atravessar a Macedônia. Deus chama os seus discípulos para atravessar o mar. E a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos entrando dentro do barco, a Bíblia diz que Jesus ele prepara um travesseiro e ali ele vai dormir. E no meio da navegação, a Bíblia diz que levanta um forte vendaval sobre aquele barco. E um forte vendaval era tão forte que começou a assustar os discípulos. E vinha vento ao contrário contra o barco. E a Bíblia diz que os discípulos, ele começa a clamar a Deus. Os discípulos, ele começa a orar a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele dormindo, ouvindo o clamor dos discípulos, Jesus, ele acorda. Aleluia. E quando ele se levanta, ele fala: calma-se mar, aquieta-se vento. Mas Juan, porque você está dizendo hoje isso aqui nesta manhã? É porque além do Senhor mandar no mar, além do Senhor mandar no vento, ele manda nos céus, ele manda na terra e ele manda debaixo da terra. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, no versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque você está falando isso? É porque Deus ele manda no céu, manda na terra e manda debaixo da terra. Isaías 43:13, a Bíblia diz: desde a antiguidade ele é, agindo ele, quem impedirá? Juan, por que você está dizendo isso? É porque não tem ninguém que pode impedir o agir de Deus, porque ele manda nos céus, ele manda na terra e ele manda debaixo da terra. Eu já quero te dizer uma coisa, que este problema para nosso Deus ele não é nada. Se ele quiser dar um basta hoje, ele dá. Mas por que, Juan? Porque ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda debaixo da terra. Agindo ele, quem impedirá? Aleluia.
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele manda nos céus, na terra e debaixo da terra. Eita, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que o anjo, ele é enviado para Nazaré. Aleluia. E a Bíblia diz que em Nazaré havia uma virgem despojada, cujo varão era José. A Bíblia diz que esta mulher era virgem. Maria era virgem. Estava prestes a casar com José. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele envia o anjo até Maria, que era para conceber Maria com um menino. Aleluia. Que Deus enviou o anjo, que era para ir até o ventre dela e colocar o menino lá dentro. Aleluia. E a Bíblia diz que essa virgem era despojada. Essa virgem, ela em Nazaré, estava prestes a casar com José. E a Bíblia diz que o anjo, ele entrando aonde ela estava, disse: salve agradecida, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Meus irmãos, aqui enquanto eu estava estudando essa palavra, a palavra não dizia que Maria estava com alguém do lado dela. A Bíblia não diz que Maria está com José do lado dela. A Bíblia não diz se tem alguém da família do lado dela. E a Bíblia diz que o anjo, ele entrando aonde Maria estava, aleluia, ele começa a dizer saudações com Maria. Eu já posso ver aqui, meus irmãos, que Maria, ela estava só, Maria estava sem ninguém. Então o anjo, ele entra, o anjo, ele tem um particular com Maria, aleluia, glória a Deus. E ele entrando, aleluia, meus irmãos, a Bíblia diz que quando ele entra, essa palavra entrar, ela tem vários significados. Entrar, ela tem um significado de penetrar. Entrar, ela tem um significado de ingressar. Entrar, ela tem um significado de romper. Então ele rompe, então ele entra. Eu já quero dizer aqui uma coisa: o anjo não foi preciso ligar para Maria e dizer: olha Maria, eu estou chegando, olha Maria, eu vou falar contigo, aleluia. Não foi preciso o anjo chegar no direct da Maria e falar: Maria, eu estou chegando, Maria, aleluia. Da forma que ela estava, do jeito que ela estava, a Bíblia diz que o anjo, ele entra, aleluia. Ele não precisa pedir permissão, ele entra. E hoje o Senhor me trouxe até aqui para te dizer que Deus, ele vai entrar na tua casa. Não vai ser preciso falar por WhatsApp, não vai ser preciso falar por direct, aleluia. Enquanto ele teve um particular com Maria, Deus manda te dizer que ele vai entrar para ter um particular com alguém, aleluia. Eu não sei quem é, eu não sei quem é o nome, eu não sei como é a história, mas Deus hoje nesta manhã está te dizendo: eu vou entrar para marcar um particular com alguém. Aleluia, aleluia. Não vai ser preciso avisar por WhatsApp, não vai ser preciso falar no direct, no Twitter, aleluia. Não vai ser preciso ficar gravando stories para dizer: eita, eu vou na casa do fulano, eita, eu vou na casa da fulana. Não é preciso. Deus, ele vai chegar, e ele vai chegar para mudar a história de alguém dentro da tua casa. Aleluia, aleluia. Deus está presente aqui neste lugar, meu irmão. Deus está presente aqui neste lugar. Eu já posso sentir a graça de Deus, aleluia. Eu já posso sentir a misericórdia
misericórdia de Deus hoje nesta manhã. Diga que Ele é santo. Diga que Ele pode. Aleluia. Enquanto Ele estava sentado em cima do trono, o templo todo ele se enchia. E acima dele tinha o que, Juan? Tinha serafins gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E por que, Juan, os serafins ele grita assim? É porque Deus é digno de honra, de glória e de todo louvor. E eu já digo aqui, repito mais uma vez: Ele manda nos céus, Ele manda na terra, e Ele manda debaixo da terra. Agindo Ele, que impedirá? Aleluia. Aleluia. Deus está fazendo presente, meu irmão, aqui neste lugar. Receba Ele em sua casa, meu irmão. Aleluia. Meus irmãos, João capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus, ele deixando a Judéia, foi outra vez para a Galiléia. E a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Ou melhor dizendo, era-lhe necessário entrar em Samaria. Meus irmãos, a Bíblia diz que os judeus e os samaritanos, ele não se dava bem, porque os samaritanos viam os judeus como opressores e usurpadores. Então ele não se batia, ele não ia bater de frente, porque senão rolava intriga, senão rolava briga. Aleluia. Mas Jesus, ele entra no local, com permissão ou não, ele entra no local. Se os judeus entrassem em Samaria, a mulher, ela vivia sendo zombada, mas Jesus, ele não ligou para isso. Ele entrou do mesmo jeito. E quando ele entrou para mudar a história desta mulher. Deixa eu te dizer uma coisa hoje nesta manhã. Alguém fala, aqui Jesus não entra,
Aqui fala, aqui é proibido de crente entrar. Aleluia. Mas Deus, Ele me trouxe até aqui para te dizer: eu ainda quebro protocolo, eu ainda quebro barreira. E Deus, hoje nesta manhã, Ele está quebrando toda a barreira, toda a cilada do diabo. Ah, Jesus pode entrar não, mas Ele arromba, Ele entra. Aleluia. Enquanto tu está de joelho falando: Jesus, entra na minha casa, e tem alguém dentro da tua casa que fica: aqui Deus não entra, aqui não entra crente, aqui não entra adorador. Mas Deus está me dizendo para te dizer: por conta dos teus joelhos eu vou entrar. Por conta dos teus joelhos eu vou mudar a história de alguém. Por conta dos teus joelhos, alguém diz: está morto. Alguém diz: não tem mais vida. Mas eu vou entrar, assim diz o Senhor, e vou mudar. Alguém não dava nada, mas eu vou dar. Alguém não creia, mas eu vou botar para crer. Alguém fala: esse daí não presta, mas eu vou dar um banho de misericórdia. Vou colocar ele no altar. Eu vou dar cânticos, eu vou dar dons. Aleluia. Ele vai pregar, ele vai cantar. Ela vai pregar, ele vai cantar. Aleluia. E Deus hoje nesta manhã está quebrando todo. Iria para a casa dos seus melhores amigos, que era Lázaro, Marta e Maria. E neste dia o Senhor ia para a casa de Marta, que ela morava em Betânia. Ali era o melhor lugar que Jesus, ele ficava acomodado naquele lugar. Jesus, ele era bem-vindo naquele lugar. O lugar era pobre, mas ele entrou. Ninguém não dava nada, mas ele entrou. Não tinha muita estrutura, mas ele entrou naquele lugar. Muitas das vezes, meus irmãos, alguém julga até a maneira que tu se veste. Alguém julga a maneira que tu anda. Alguém julga a maneira que a tua casa é. Alguém julga a maneira que a tua casa tem estrutura. Alguém pode passar e falar: aquela casa ali não vale de nada, aquela casa ali tem pouca estrutura. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o lugar é pobre, o lugar tem pouca estrutura, mas Jesus, ele entrou no lugar. Aleluia. Enquanto uns te julgam, te dizendo: aí não vale de nada, aí o lugar é pobre, aí não tem estrutura, mas Deus está dizendo: mas eu entro. Tem pouca estrutura, mas eu entro. Alguém olha e fala: aí não vale de nada, mas Jesus está lá dentro. Não tem conforto de nada, mas Jesus, ele entra.
Alguém julga dos pés à cabeça, mas Jesus, ele entra. Aleluia, aleluia. Agindo ele hoje nesta manhã, quem impedirá? Agindo ele hoje nesta manhã, quem impedirá? E a Bíblia diz que Jesus ele entra em Betânia. E quem recebe? Marta. A Bíblia diz que Jesus, quando ele entra, quem recebe na porta é Marta. Porque muitas das vezes o Senhor ele quer entrar, mas tu não abre nem a porta. Muitas das vezes o Senhor quer fazer morada, mas tu não abre nem a porta. Muitas vezes o Senhor fala, eu quero mudar a situação, mas tu não abre nem a porta. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, abra a porta para Jesus entrar. Marta foi ela quem abriu a porta. E Jesus ele fez o quê? Ele entra na casa dela. E a Bíblia diz que quando ele entra na casa de Marta, está lá sua irmã Maria e Marta. A Bíblia diz que Maria, ela ficava nos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E Marta, ela fazia as coisas. Ela ficava agoniada.
Então ela, antes de casar, a Bíblia diz que ela gera um menino. E quando nós falamos de menino, nós estamos falando de bênção. Primeiro, só poderia ter menino depois que casar, mas a bênção veio antes.
existe fogo estranho. Não existe fogo de baixo para cima. Então ele vai mostrar para os profetas que existe fogo de cima para baixo. Não existe fogo de baixo para cima, mas existe o fogo de cima para baixo. Então ele nada. É para continuar, Elias. A caminhada ainda é grande, Elias. Não é tempo de parar nada, Elias. Continua. Está com pouca força, mas continua.
Aleluia. O chamado é pesado, não vou mentir que é. O chamado é muito pesado. O chamado é dolorido. Aleluia. Mas enquanto tu está fraco, Deus ele desce com um jarro de água. Não é com copo não, é logo com um jarro. E o pão não é pão cru, é pão quentinho. Ele fala: olha meu filho, não é para parar não. Coma deste pão, beba desta água. Aleluia. E continua. E continua. Está sem força, mas continua. Está sem força para caminhar, vai de joelho. Não consegue de joelho, vai se bolando, mas continua. Continua. Está com pouca força, mas continua. Está fraco, mas continua. Quer parar, mas não pare. Continua, continua. Eita, Deus hoje nesta manhã está descendo com pão quentinho e com jarro de água sobre a sua casa.
reclamar, Jonas, aleluia, mas Deus, Ele me trouxe nesta manhã para te dizer algo da parte dEle. O que Deus te deu não é para tu se acomodar. O que Deus te deu, se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para profetizar, profetiza. Mas não se acomoda. Tem gente hoje em dia que está falando: ei, o pastor me colocou em cargo, aleluia, o pastor me colocou nisso, agora eu subi de cargo. Mas Deus me trouxe até aqui para te dizer que pastor nenhum levanta ninguém. Quem levanta é Deus. E se Deus te levantou, se Ele colocou algo na tua mão, quem é para cuidar é você. Não é pastor para cuidar, porque se pastor cuidasse, ele regava, aleluia, ele cuidava, e quem colhia era ele. Mas Deus me trouxe até aqui para te dizer que está na palma da tua mão. Quem tem que regar és tu, quem tem que cuidar é tu, aleluia, glória a Deus. Porque enquanto tu cuida, Deus colhe lá de cima. É difícil o chamado, mas cuide. É complicado o chamado, mas permaneça de pé. Está doendo, mas permaneça de pé. É complicado, mas permaneça de pé. Não dá para continuar. Então espere que Deus, Ele vai descer em tua casa e vai dar um jarro de água e um pão quentinho. Mas não ceda, mas não pare. Continua, é pouca força, mas continua. Está difícil, mas continua. Aleluia. Aleluia. É difícil, meu irmão, mas continua. José, ele queria parar. José, ele queria paralisar tudo. Mas antes de ele querer agir, o anjo, ele desce até José. Antes de ele querer paralisar, o anjo desce até José e fala: José, fica nesta posição. José, fica de pé, pois o que está dentro é do Espírito Santo de Deus. E hoje Deus me trouxe nesta manhã para te dizer: fica de pé. Fica de pé e continua. Está doendo, mas continua. Está machucando, mas continua. Seja que Jó perdeu tudo. Perdeu filho, perdeu fazenda, perdeu tudo. Mas ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está difícil, mas diga: bendito é o nome do Senhor. Está difícil, mas diga: Emanuel, Deus conosco. Está difícil, mas diga: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Está difícil, mas continua. E hoje, nesta manhã, fica com esta palavra. Continua em nome de Jesus. E hoje, nesta manhã, você que está aí nessa casa, se tiver alguém querendo aceitar Jesus, fala aí no chat, que nós vamos orar por você.